boa noite. Vamos partir para o próximo estudo, né? Tivemos o estudo do Evangelho, do Dr. Paulo Marcelo. Já avisando também, né? Como ele já avisou aqui presencialmente, avisando agora online, que no nosso perfil no Instagram, né? No Grupo Espírito Semeadores da Paz, GESP24, que está lá no Instagram, né? @GESP24. Toda quarta-feira o Dr. Paulo Marcelo está fazendo lives lá e pedimos, né, que sigam lá a página para manter um número de mais de 1000 seguidores, a fim de que nós possamos continuar nesse trabalho das lives, né? Vamos então orar para iniciarmos o estudo do livro Os Prazeres da Alma. Deus, Senhor nosso, Pai, que sois todo amor e bondade, nós estamos agradecidos, Senhor, primeiramente, por estarmos aqui já envolvidos nesses processos de reflexões espirituais que possam fazer com que nós pensemos sobre nós mesmos, realizando assim todo um trabalho de autoanálise, todo um trabalho de exame de consciência, a fim de que nós venhamos a nos tornarmos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, estendo as bênçãos que o Senhor nos dá nesta hora para todas as famílias aqui representadas. Assim seja. Então hoje vamos estar estudando o tema compaixão. Eu vou lendo à medida que for lendo, né? Eu vou explicando aquilo, né? Comentando um pouco, né? O que a gente tem falado. Vai ver aqui. Compaixão. Compaixão, manifestação de um coração aberto. Hamed coloca essa definição, né, de compaixão, manifestação de um coração aberto. Não é uma definição errada, mas o conceito, né, da palavra compaixão, a etimologia, o sentido original da palavra, vem do latim, né, compassione, e quer dizer sofrer junto, né? Então, quem tem compaixão a pessoa que sofre junto, né? A raiz da palavra está ligada à ideia de sentir a dor do outro como se fosse nossa. É diferente de empatia. Empatia somos nós conseguirmos ter a percepção do fator de que o outro deve estar sentindo de tal forma, como a outra pessoa está. Mas a empatia não necessariamente nos movimenta como a compaixão num desejo de ajudar a pessoa. A compaixão, ela se diferencia da empatia por isso. Ser empático eu perceber, né, e pensar, tentar me colocar no lugar da outra pessoa, em como ela pode estar se sentindo. Mas eu posso não me movimentar aí para auxiliar a pessoa. Já na compaixão, não. Eu quero estar auxiliando a pessoa, né, a sair daquele estado de sofrimento. Então há uma movimentação aí, isso conjuga ao estudo do tema caridade, né, anteriormente. Continuando na leitura, há mais felicidade em dar que em receber, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. De bem-aventurado vem a palavra beato, do latim beatus, que significa feliz. Beatificar alguém é declará-lo na plenitude da felicidade. Por isso é que chamamos comumente de venturosas as pessoas felizes. Então, quando nós chamarmos alguém, né, de beato,
na verdade, nós estamos dizendo que aquela pessoa é plena de felicidade, né? Que ela não é uma fanática religiosa. Mas em geral, a gente coloca esse termo pejorativamente, né? Fulano é beata, só vive na igreja, e só vive lá no grupo espírita, só vive em oração, né? E de repente a pessoa está falando pejorativamente, mas no fundo a pessoa pode estar plena de felicidade, né? Se a pessoa estiver orando sinceramente, ela está no encontro com Deus, ela está no encontro com o Senhor e ela está feliz. Cristo usava com frequência essa forma literária em seus discursos. Bem-aventurados são aqueles que... Essas bem-aventuranças eram e são a fórmula que o Mestre Jesus recomendava para conquistar a verdadeira felicidade ou para alcançar uma vida plena. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Se quisermos a paz do mundo, sejamos pessoas felizes. O bem-aventurado é um agente da paz, pois as criaturas maduras possuem uma compassiva noção de vida. Por isso, afirmam os espíritos benevolentes, aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o céu. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas, ainda uma vez, isto depende da sua elevação. Questão 241 de O Livro dos Espíritos. Esse final aqui é muito importante, como eu coloquei lá, quem está nos grupos de WhatsApp, coloquei lá um vídeo, né, em que eu falo sobre médio e mediunidade, um outro vídeo, qualidade dos médios, né, em que eu vou sempre estar falando da necessidade de estar se analisando, se avaliando as mensagens que os Espíritos nos trazem, né? Porque cada Espírito tem o seu grau de evolução. E eles deixam aqui, né, claro, que os Espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas, ainda uma vez, isto depende de sua elevação. Se um Espírito desencarnou e ele permanece com as mesmas ideias terrenas, ele não tem elevação. Ele não está à frente de nós. Ele vai julgar conforme ele julgava na Terra. Ele não vai julgar com um olhar mais ampliado, porque ele não tem esse olhar mais ampliado. Ele não consegue alcançar isso. E esse olhar mais ampliado tem a ver com a possibilidade que os espíritos superiores têm também de ter o acesso, né, às nossas vidas passadas e serem compassivos conosco, diferente dos espíritos obsessores que, tendo acesso às nossas vidas passadas, eles julgam, eles usam isso como arma para nos atingir, né? E já os espíritos bondosos superiores, com uma elevação de vistas, eles não vão fazer isso com conhecimento a respeito de nossas vivências passadas. Então precisamos, nós espíritas, sempre termos muito cuidado, porque a nossa tendência é de considerarmos que os espíritos desencarnaram e pronto, eles sabem tudo. Não é assim. Os espíritos permanecem tal qual estavam aqui na Terra. Nós vamos manter, ao desencarnar, as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas características de pensamento. Muitas vezes vamos permanecer com as mesmas opiniões, até que em algum momento nós possamos modificá-las. É um processo realmente lento, né? É um processo vagaroso, não é um processo rápido.
Continuemos a ler. Ao abrirmos o coração para alguém, vivenciamos uma forma de empatia. Sentimos o que ele sentiria caso estivéssemos vivenciando a sua situação. Isso é uma questão de ressonância. Só podemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza de alguém se elas também nos tocarem. Se não nos permitimos sentir medo, amor, tristeza ou alegria, não podemos reagir a esses sentimentos diante das pessoas e podemos até duvidar de que elas os estejam experimentando. Compaixão está associada à empatia. Perde o bom senso quem não estabelece limites nos bens que vai dar ou receber. Alguns de nós fazemos favores ou concedemos benefícios aos outros sem critério ou fundamentação alguma. No entanto, empatia não é medir ou julgar alguém por nós. Não é nos colocarmos no lugar da criatura e ficarmos ilusoriamente imaginando o seu sofrimento. Empatia é o contato direto do nosso coração com o coração de outro ser humano. O Hamed aqui está colocando na visão dele a compaixão associada à empatia, né? Para ele, ser empático não pode estar desligado de um processo de compaixão. Entretanto, quando eu iniciei, conceituando compaixão e diferenciando de empatia, isso ainda permanece válido. Aqui o Hamed está buscando ampliar em nós essa visão. Se a gente consegue ter empatia, por que não avançar para uma compaixão? Por que não associar? A ajuda verdadeiramente sapiencial é aquela que permite que as pessoas à nossa volta aprendam a se desenvolver, solucionando suas dificuldades por si mesmas. O ser compassivo não invade a vida alheia. Os indivíduos só mudam quando estão prontos para mudar. Algumas religiões podem distorcer nossa concepção de mundo, utilizando a culpa ou o fanatismo como forma de nos controlar ou de nos forçar a doar coisas. A viseira do emocionalismo pode nos levar à frustração e ao desapontamento. Podemos ser coagidos a conceder benefícios ou participar de doações materiais, usando uma forma distorcida de compaixão. Aqui nós tivemos há muito tempo, o Charles Santiago, um irmão nosso, um bandista, um congressista de matriz africana, que a palestra dele é Caridade, Amor ou Perversão? Em que ele fala, ele está para vir fazer uma visita aí, em que ele fala sobre, acho que é o livro do Alexandre Comino, e ele fala a respeito justamente dessa questão, dessa forma distorcida de compaixão, conceder benefícios, participar de doações materiais, e muitas vezes a pessoa não está fazendo isso por compaixão ou de coração. Não quer dizer que pessoas não façam, tá? Mas muitas pessoas acabam fazendo mais por um desencargo de consciência. Eu vou ajudar, tem alguém na rua pedindo R$1 e não tem compaixão nenhuma ali, dá uma moedinha para se livrar daquela pessoa, Então, isso não é caridade. Esmola não é caridade. Caridade, Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, perguntou aos benfeitores espirituais o seguinte: qual o sentido da palavra caridade? Olha a pergunta de Kardec: qual o sentido da palavra caridade conforme o entendia Jesus? Como Jesus entendia a caridade? Kardec queria saber disso, porque se ele é o nosso guia e modelo,
segundo os Espíritos responderam na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Como que Jesus entendia a caridade? Os Espíritos respondem a Kardec o seguinte: para Jesus a caridade são 3 coisas. Primeiro, benevolência para com todos. Sermos gentis, falarmos com tranquilidade, aquilo que a gente estava falando antes, né? Benevolência para com todos. Segundo, indulgência para com as imperfeições alheias. Se as pessoas com quem nós convivemos, seja em casa, seja no trabalho, seja no grupo espírita, seja em qualquer templo religioso, seja na sociedade de um modo geral, nós temos a indulgência para com as imperfeições alheias, né? Termos tolerância, né? Buscarmos fazer um processo de realmente nos colocarmos no lugar, né, daquela pessoa. Hoje eu estava vindo para cá numa van e estava em pé e tinha uma senhora que estava no final da van e ela deu para notar que ela ou estava muito cansada ou poderia estar meio que dopada por medicamento. E ela realmente parou num ponto, ela não tinha pedido para descer, as pessoas foram descendo, até que ela se deu conta que ali era o ponto dela. Ela pede para descer e ela fala: olha, não só para mim, para várias pessoas, mas eu estava mais próximo ao motorista. Entrega o dinheiro aí para mim. E ela me dá o dinheiro, mas ela se esquece de avisar que a cédula que eu estava vendo, dentro da cédula dobrada tinha uma moeda. Eu peguei o dinheiro e a moeda caiu, né? E aí uma jovem lá, né, abaixou, pegou a moeda, agradeci, entregou ao motorista, eu peguei a cédula lá. Aí passou o troco, devolvi o troco a ela. A senhora desceu. Aí um rapaz olhou para mim e fez assim, tipo recriminando, né? Tipo assim, poderia, né? Tinha que se tocar de descer antes e ainda criou essa questão. Eu só olhei para ele e falei assim, eu estava num bom dia, né? Falei para ele assim, olha, às vezes a pessoa está muito cansada, uma pessoa, né? Eu que trabalho em saúde mental, a pessoa está, né, numa situação de transtorno, às vezes está medicado, né? A gente precisa compreender, né? De repente ela não entendeu, ela até me deu o dinheiro, você viu, não caiu a moedinha dela, mas tudo é resolvido, ela já desceu e nós estamos seguindo nosso caminho. Aí ele olhou sério para mim e não falou mais nada. Porque acontece muito, né, em transporte coletivo isso, né? Muitas reclamações. Não só em transporte coletivo, se a gente para na fila de um hotel, se a gente para na fila do supermercado, né, muitas reclamações. Acontece demais. E um dos papéis nossos, de espíritas cristãos, é de tentar fazer com que aquela sintonia não permaneça, né? A gente não reclame junto, que a gente possa estar a justamente fazer o contrário, elevando, né, a vibração, trocando assunto, falando de alguma coisa que seja boa, né? Eu lembro sempre de uma passagem do Chico Xavier que quando as pessoas, né, iam falar com ele contra alguém, né, iam falar com ele contra uma pessoa, ele falava assim: mas fulano faz isso, faz aquilo. Aí ele começava a falar das qualidades da pessoa. E aí ele não permitia que a sintonia baixasse. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? E a gente gosta de fofoca, né? Querendo ou não. O Paulo Marcelo falando isso tudo. Eu falo da minha vida. Fala logo, não está falando? Eu quero saber a fofoca. O cara quer uma coisa boa, né? Mas a fofoca do bem. O espírito não faz fofoca, faz comentários. Troca informação.
trocam informações, essas coisas. Boa noite, Denise Pinho. Continuando então aqui a leitura. Muitos de nós nos doamos porque esperamos receber em troca a atenção e respeito de outras pessoas. Isso não é ajuda real, nem mesmo está unido ao amor, mas se assemelha a uma forma de barganha, seguida de eternas cobranças. Para que possamos cooperar efetivamente com alguém, é preciso abrirmos mão de nossa arrogância salvacionista, a de acreditar que a redenção de almas que amamos depende única e exclusivamente de nosso desempenho e de nossa dedicação. Cada pessoa é uma obra-prima de Deus, e quando subestimamos a força divina que ama o outro, nossos relacionamentos ficam anêmicos e áridos. A compaixão salvaguarda a liberdade de sentir, pensar e agir. Aqui o Hamed, um trecho que eu li anteriormente, ele fala de nós fazermos algo pelo outro esperando trocas, É algo difícil, porque amor incondicional na Terra, muitas vezes só o de mãe, e às vezes nem o de mãe. Porque a mãe, querendo ou não, as mães podem discordar comigo até, eu vou respeitar a discordância, claro, mas assim, a mãe deseja que ao menos o filho, a filha possam ser gratos, ser carinhosos, terem um momento também de serem ali, um suporte, um apoio. Então, existe um tipo de troca, apesar de que quando o filho ou a filha comete um erro, alguma coisa assim, o pai e a mãe estão, bons pais, obviamente, estão ali na disposição de perdoar, cumprindo com a caridade da qual entendia Jesus, que é eu falei, da benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, e o terceiro, que eu não falei, estou falando agora, que é o perdão das ofensas. Mas o perdão das ofensas é o que eu sempre digo. Perdão das ofensas, perdão é uma coisa nobre demais. Mas apesar de ele ser muito nobre, ele indica que nós estamos num planeta inferior. Um planeta de provas e expiações onde predomina o mal. Por quê? Porque se nós estivéssemos num planeta onde todos fôssemos bons, não haveria necessidade de perdão, ninguém ofenderia ninguém. Então o perdão é muito nobre, porque nós vivemos em um planeta em que ele é necessário. Porque o mal da ofensa se faz. E quando o Hamed fala sobre a questão de que nós precisamos abrir mão de nossa arrogância salvacionista, muitas vezes nós queremos achar que a redenção de determinada pessoa, de determinadas pessoas, está em nossas mãos, ela depende de nós. As pessoas vão mudar porque nós precisamos fazer por elas. E esse é um erro muito grande nosso. É uma soberba, é uma arrogância, é orgulho de nossa parte. Quando a gente pensa assim. Por que é arrogância, soberba, é orgulho? Porque Jesus Cristo, Ele dizia, quando terminava de curar alguém: vá, tua fé te salvou. Não peques mais para que não te aconteça o pior. Então quem somos nós, gente? Quem somos nós? Somos nada. Sem Jesus, sem Deus, somos nada. E aí, eu trouxe aqui uma frase do pai da psicanálise, Sigmund Freud, que ele fala o seguinte, até postei no stories lá do meu perfil profissional no Instagram: não é possível mudar uma pessoa sem que ela queira, mas é possível adoecer
e arruinar a própria vida tentando fazer isso. Eu vi lá no Instagram. Viu? Eu vi lá. Então, assim, a gente às vezes quer mudar uma pessoa, quer fazer possível, vamos, eu vou mudar. Ninguém muda ninguém, gente. É a própria pessoa que toma consciência e muda. Ninguém muda ninguém. Se a pessoa não quiser mudar, nós podemos mover céus e terras, ela não vai mudar. E aí nós vamos adoecer se a gente ficar insistindo. A vida vira um verdadeiro inferno. Esse inferno astral que a gente faz. Então, nós precisamos trabalhar a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa caridade conforme entendia Jesus. E se nós olharmos para nós mesmos, não só no exercício agora, viagem, com os olhos fechados ou abertos, viagem para os 15 anos de idade que vocês tinham. E agora se coloquem na posição de hoje. Nesse pouco período de reflexão, você já vê que quantas coisas vocês mudaram. E o que será que não mudou de lá para cá? Que sentimento, que emoção ainda permanece muito presente. Mas nós vamos amadurecendo, nós vamos mudando. É o que o Dr. Paulo Marcelo falou, E ele tem o nome Paulo, ele eu vou dizer assim, ele é fã do apóstolo Paulo. Ele tem uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, ele fala o seguinte, chamando a atenção de outros evangelizadores que queriam ir além, queriam colocar um evangelho de forma mais aprofundada, ele fala assim: esses ainda são meninos espirituais, e meninos começam como bebês tomando leite, depois que amadurece, dá-se um mingau, depois de algum tempo o alimento sólido. Então que nós possamos amadurecer espiritualmente para nos alimentarmos de alimento sólido. E a nos alimentarmos de alimento sólido é estarmos a cada dia buscando praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Encerrando a leitura, o Hamed fala assim: os bem-aventurados aos quais se referia Jesus são felizes porque reconheceram que não devem viver de forma ególatra, devem viver sim uma existência de auxílio a si mesmos e ao bem comum. Compaixão é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade que move o ser fraterno a ter uma noção ética com vistas à integração e à solidariedade entre as pessoas. Então, na próxima semana, se a Cristina puder, ela vai complementar e completar o seu estudo sobre compaixão. Pode dar depois, não precisa. Eu falei que eu não falei que você vai, falei que se você puder. Porque no final de semana bem popular, aí eu gosto de ter um período de fazer pesquisa. Sim, sim. Mas se quiser, já pode começar quando sair daqui hoje. Tô brincando. É a formatura Vamos orar para a gente encerrar esse momento. Não. Vamos orar para a gente encerrar esse momento. Deus, Senhor nosso, Jesus, irmão mais velho e amado, nós aqui estamos agradecidos ao Pai e Filho de Deus, tanto quanto nós, a esses momentos em que refletimos
um pouco mais sobre caridade e compaixão. Abençoe-nos, Senhor, nas nossas reflexões posteriores e abençoe também o momento dos passes magnéticos que teremos após. Mais uma vez te pedimos, Senhor, que estenda as bênçãos aqui dadas a todos nós, as famílias aqui representadas. Assim seja.